Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 21. Os três só podem ter sido amaldiçoados. A frase não saía da cabeça de Vitória. Era uma coincidência aterradora. Um se matou na sexta série, outro apresentou distúrbios psiquiátricos e um terceiro virou assassino. Toda vez que deixava o pensamento viajar, Vitória chegava a respostas que beiravam o sobrenatural para explicar a tragédia que se abatera sobre os meninos, como se algo de diabólico conduzisse o destino deles em uma espiral de loucura e crueldade. Era assustador. Em uma quarta-feira chuvosa, ela tomou um banho quente, vestiu um casaco e uma capa de chuva, pôs o canivete no bolso e tomou o ônibus para a casa de repouso enquanto escutava Under Pressure na função arrepiar pelos fones de ouvido. Tia Emília estava deitada na cama de solteiro, com os óculos na ponta do nariz, lendo a Bíblia. Ela ergueu a cabeça ao vê-la, sorriu e fez sinal para que se aproximasse. As duas não se encontravam havia semanas. Nunca tinham ficado tanto tempo sem se falar desde a morte dos pais de Vitória. Ao abraçar o corpo franzino da tia-avó, com cheiro de água de colônia, Vitória se deu conta da saudade enorme que sentia. Como pudera se afastar tanto? A discussão que a magoara parecia despropositada em retrospectiva. Tia Emília a benzeu como de costume, fazendo o sinal da cruz diversas vezes e pedindo a proteção de todos os santos, numa sequência de nomes que, ao longo dos anos, Vitória havia decorado. Depois, segurou a mão da sobrinha neta e acariciou seu rosto. Quais as novidades, minha filha? O tom da pergunta era animado, o que deixava claro que ela também estava disposta a esquecer a briga. Tanta coisa havia acontecido, mas Vitória preferia não contar. Nenhuma, respondeu. Como num acordo tácito, tia Emília não insistiu com perguntas sobre o amigo de Vitória. Assuntos delicados estavam proibidos até segunda ordem. Conversaram sobre os acontecimentos recentes na novela das 8 e sobre as notícias de corrupção que ocupavam o noticiário nacional. 3 horas se passaram num piscar de olhos. Pouco depois do meio-dia, a enfermeira entrou no quarto para avisar que estava na hora do banho. Eu ajudo, Vitória disse. De início, tia Emília foi contra, porque era vaidosa e não gostava de ficar nua na frente de ninguém. Quando entrará na casa de repouso, tinha travado uma pequena guerra para impedir que as enfermeiras a despissem. Mas a sobrinha não precisou insistir tanto. Vitória afastou o cobertor e ajudou a tia-avó a se levantar. Então lhe entregou a bengala. Seguiram a passos lentos até o banheiro, onde Vitória desceu as alças do vestido de tia Emília, analisando suas costas levemente arqueadas enquanto dobrava a roupa sob a bancada da pia. A calcinha bege subia até a altura do umbigo. Vitória atirou e levou tia Emília pelo braço até o chuveiro, onde esfregou a pele murcha com sabonete. A mulher estava nitidamente incomodada com o olhar dela, o que a fez desviar o rosto. Um silêncio pesado se pronunciava entre as duas. Minutos depois, a enfermeira bateu na porta do banheiro. Estão acabando. Já é hora do almoço. Ainda não. É só que o correio acabou de passar e tem uma encomenda para a senhora. A enfermeira falou, com a voz abafada pela porta. Então riu, constrangida. Diz urgente ponto. Vitória deixou tia Emília se penteando diante do espelho e foi até a porta. Segurou a maçaneta com a mão trêmula e abriu uma fresta para pegar o envelope que a enfermeira lhe estendia. Não era muito pesado. Pelo tato, já conseguia imaginar o conteúdo. Não havia mais nada além do carimbo vermelho, nenhum remetente. O que é isso, minha filha? Tia Emília perguntou. Vitória engoliu em seco, suando frio. Encarou a tia-avó. Seu estômago se revolvia. Ela não conseguia pensar numa mentira convincente. Rasgou o lacre para confirmar. Era mais um maço de folhas do caderno. Fala comigo, Vitória. Tia Emília insistiu. Você está branca, minha filha. Aquilo estava saindo dos limites. Já havia saído, mesmo que Vitória tentasse negar. Ela colocou o envelope debaixo do braço e ajudou a tia-avó a se vestir. Levou-a até a cama e sentou bem perto. Preciso que seja honesta comigo, disse, com a voz tensa. Já viu essas folhas de caderno antes?
Já recebeu isso? Não, nunca. O que é? Tem a ver com Sofia. A curiosidade de tia Emília iluminou a mente de Vitória. De repente, como em um jogo de peças, tudo pareceu se encaixar. Preciso que me escute. É importante. Santiago conheceu uma menina em 1993, quando estudava na Ícone, e começou a sair com ela. Ele a chamava de Rapunzel, um apelido. Mas por que não usar o nome real? Sofia trabalhava na escola nessa época. Vitória insinuou, cuidadosa. Entrava em terreno perigoso. Fiquei imaginando a comoção que uma inspetora tão jovem causava nos alunos, principalmente nos meninos. Tia Emília fechou o rosto, baixando a cabeça para resmungar. O que foi? Vitória perguntou. Não adianta esconder nada de você, não é? É tão teimosa. A briga do meu pai com Sofia teve a ver com o aluno, algo que ela fez com Santiago. Tia Emília ficou imóvel, com a boca retesada e os olhos bem abertos. Só sei a história por alto. Ela começou, com um suspiro. Preferi me manter distante na época. Sofia era uma pervertida, uma louca. Era inspetora e ficava se encontrando com um garoto bem mais novo. Um aluno. Quando seus pais descobriram, abafaram o caso, mas proibiram, claro. Sofia ficou fora de si. Surtou, falou coisas horrorosas, fez ameaças. Foi um pesadelo. Eu não sabia quem era o aluno, mas quando Santiago fez tudo aquilo tirei minhas próprias conclusões. Nunca falei para ninguém porque não queria manchar a imagem da família mais do que Sofia já havia manchado. E não faria diferença nenhuma. Está satisfeita agora? Satisfeita não era a palavra certa. Quando o caso começara, Santiago tinha 12 anos e Sofia, 19. Era repugnante. Ela está te enviando cartas. É isso? Está te chantageando. Ninguém está me chantageando. Vitória respondeu. E essas folhas? São o quê? Nada. Não precisa se preocupar. A polícia está cuidando do assunto. Se mencionasse Santiago, tia Emília nunca mais ia deixá-la em paz. Diante da insistência dela, Vitória prometeu que a visitaria mais vezes e contaria se acontecesse alguma coisa. Deu um beijo na testa da tia-avó, em despedida. Saiu da casa de repouso com a cabeça prestes a explodir. Agora sabia o motivo pelo qual intuíra que era importante encontrar Sofia. Ela era a razão para Santiago ter feito o que fez. Ela era Rapunzel, a menina por quem ele tinha se apaixonado. Vitória não resistiu a abrir o envelope e ler depressa as novas páginas, enquanto o ônibus sacudia no caminho para casa. Ao entrar no apartamento, cogitou reler o que já tinha para compreender melhor, mas estava tão enjoada que foi se deitar, abraçada a Abu. Uma certeza amarga a perturbava. Os 3 meninos tinham sido mesmo amaldiçoados. Por Sofia. Capítulo 22. Diário de Santiago. 20 de agosto de 1993, sexta. Não tive tempo de escrever aqui, mas esta foi a pior semana da minha vida. Para começar, tive as primeiras provas do semestre e fui muito mal em matemática e história, que eu odeio. Meu pai quase não ficou em casa e aproveitei para ficar tocando punheta sossegado, mas não é a mesma coisa que ter a Rapunzel, sentir o cheiro, os peitos e a boca quente dela. Tentei falar com a Rapunzel a semana inteira, mas ela me ignorou, como se não tivesse acontecido nada no sábado. Na terça ou na quarta, ela passou direto por mim no corredor da escola, como se eu fosse um fantasma. Fiquei muito mal. Ando tendo os pesadelos esquisitos, acordo suando, com o corpo tremendo, o coração batendo forte e o pinto duro. Penso na Rapunzel o tempo todo, até durante a aula. É como se ela tivesse grudado na minha cabeça. Hoje, na hora do recreio, não aguentei e fui atrás dela. Rapunzel saiu do banheiro do 3º andar. O corredor estava cheio de gente, mas cheguei perto sem medo e disse que precisava conversar. Ela mexeu nos cabelos, nervosa, e me puxou pelo braço até um canto. Com a voz baixa, disse que confia em mim, que a gente tem um segredo e que, se eu não me controlar, nunca mais vai me chamar pro nosso cantinho. Eu só queria que ela me desse um beijo, um só, mas nem isso ela fez. Foi embora com um até mais, meu príncipe, e fez um carinho simples no meu rosto, tipo de amigo. Não gostei, mas também não sei o que fazer. Contar pro papai não dá. E não vou contar pro Igor e pro Gabriel porque prometi pra ela. Então só posso escrever aqui e esperar que o até mais chegue logo. Será que um dia chega? 9 de setembro de 1993. Quinta, acho que não vou mais ser amigo do Igor e do Gabriel. Eles estão muito chatos. Hoje sumiram no recreio. Quando encontrei com eles no campão, ficaram cochichando baixinho perto da grade para eu não escutar. Não sei o que aconteceu, mas eles não me chamam mais para pichar nem para jogar videogame. Desde semana passada. Quando comentei isso, eles falaram que sou muito criança, então pega mal andar comigo. Fiquei com raiva na hora. Aí falei que criança eram eles, que nunca tinham levado uma chupada. Os dois riram. Depois fizeram um monte de perguntas, mas não contei nada.
Igor ficou falando que ele já tinha até transado enquanto eu era um virgão idiota. Deve ser mentira dele. 11 de setembro de 1993. Sábado. Minha cabeça ainda está doendo, mas não foi sonho. Aconteceu de verdade. Ontem, na saída da escola, a Rapunzel me disse que ia estar sozinha em casa hoje. Fiquei feliz e ansioso. Nem dormi direito. Logo depois do almoço, meu pai me deixou de carro na porta do Igor. Fui direto para a casa da Rapunzel. Ela tinha deixado o portão encostado e já estava me esperando no nosso cantinho. Quando cheguei, ela tirou a roupa, mostrando os peitões. Os cabelos meio que caíam no rosto e ela tinha um cigarro na boca. Pelo cheiro, era maconha. A luzinha acendia nos lábios dela, como se fosse um pisca-pisca. Ela estendeu o cigarro para mim, mas eu recusei, dizendo que não queria ficar viciado. A Rapunzel riu e disse que maconha não faz mal nem vicia, que era só para relaxar. E relaxa mesmo. De primeira, não senti nada. Ela disse que era para eu puxar mais forte, e aí até saiu fumaça. Mandou eu tirar a roupa também e a gente ficou pelado um do lado do outro, eu com o pinto duro, bebendo a latinha de cerveja que ela me deu. Quando o cigarro já estava acabando, ela acendeu outro. Eu já estava meio tonto e parei. A gente bebeu juntos umas 5 latinhas, acho. Não sei direito a ordem das coisas porque eu estava tentando parecer calmo, mas por dentro estava muito nervoso. Ela pegou minhas mãos e ficou cheirando. Depois colocou meus dedos na boca, como se fossem pirulitos. Deitou na mesa redonda e abriu bem as pernas, mostrando a xoxota. A Rapunzel pediu que eu enfiasse os dedos nela. Obedeci, devagar. E ela gritou e ficou pedindo mais fundo. Era quente e molhado lá dentro, a Rapunzel se contorcia. E parecia que sugava meus dedos, quase a mão inteira. Aí chegou a hora de ficar em cima dela. Foi difícil encaixar o pinto, mas ela ajudou e foi uma delícia. Gozei dentro dela, sem ar, gritando muito. A sensação era de que todo o meu sangue saía pelo pinto. Deitei do lado e senti a mesa grudando nas minhas costas por causa do suor. Minha cabeça girava como aqueles brinquedos de parquinho. O teto parecia o desenho do universo em expansão que a gente vê nas aulas de geografia. Era preto e tinha umas coisas de ferro nele e uns pontinhos que pareciam estrelas. Uma das luminárias, balançando de um lado para o outro, começou a conversar comigo. Ela tinha olhos e uma boca que se mexia, e achei aquilo doido e engraçado. Meu cérebro doía de tanto rir. Fiquei muito cansado. Estava quase dormindo, quando vi 2 olhos no alto da parede. Gritei e fiquei de pé na mesma hora, todo arrepiado. Os olhos sumiram, mas logo depois uma sombra passou atrás de mim e escutei um barulho de algo caindo. Meu coração estava acelerado e senti que ia desmaiar. Não acredito em fantasma, mas não conseguia parar de tremer. Rapunzel me abraçou e me acalmou. Disse que não tinha nada. Eu só estava delirando. Fiquei mais tranquilo quando ela acendeu a luz e me deu uma barra de chocolate. Depois jogou uma toalha para mim e mandou eu me vestir depressa e ir embora antes que alguém chegasse. Continuei preocupado. Quando dobrei a esquina, no caminho para casa, olhei para trás, me sentindo observado. Não vi ninguém. E vomitei. 17 de setembro de 1993. Sexta. Meu pai me levou em um psiquiatra aqui perto de casa depois da aula. Ele acha que estou com algum problema, porque tive pesadelos a semana inteira. Eu disse para ele que não é nada, mas não adiantou. O psiquiatra fez um monte de perguntas. Falei muito da minha mãe, mas garanti que sou feliz e cheio de amigos na escola. Não vou contar sobre a Rapunzel para ninguém. Iam querer me separar dela. E ela é a mulher da minha vida. 22 de setembro de 1993. Quarta. Vou tentar contar como tudo aconteceu. Não fiz de propósito. Quer dizer, fiz, mas não estava pensando direito. Achei que hoje ia ser um dia normal. Quando o sinal tocou, eu estava sem fome e nem quis descer, porque ninguém estava falando direito comigo. Fiquei na sala mesmo, terminando a redação que tinha que entregar no penúltimo tempo. Só que o Gabriel e o Igor também ficaram. O Gabriel tirou um spray de grafite da mochila e foi até a porta dar uma espiada. Então jogou o spray pro Igor e disse que ia lá para as escadas ficar de olho se alguém chegava. O Igor subiu na janela e passou pro batente do lado de fora. Então sacudiu o spray e começou a pichar depressa. Era maluquice fazer aquilo na escola. Ele ia levar uma suspensão, talvez até ser expulso. Pensei em sair da sala para não me dar mal também, mas fiquei curioso e cheguei mais perto. Perguntei o que ele estava fazendo. Igor disse que estava se vingando. Ele já tinha desenhado um P e um U. Aí fez um T e depois um A. Perguntei quem era a puta. E ele falou o nome da minha Rapunzel. Falou o nome dela e riu. Não entendi nada. Perguntei por quê. Aí o Igor, com aquela boca imunda dele, disse que a Rapunzel era uma puta safada. E falou assim mesmo, chamando ela de Rapunzel. Fiquei chocado. Não era uma coisa só nossa. O Igor disse que a Rapunzel tinha chupado o pinto dele, transado com o Gabriel e com vários garotos da escola. E garotas. Disse que a Larissa contou que a Rapunzel tinha mexido com ela, enfiado os dedos nela. Não sei o que me deu,
Mas bem quando o Igor começou a fazer o S em cima do puta, pulei nele para pegar o spray. O Igor me empurrou e revidei com uma cotovelada. Ele se desequilibrou um pouco. Aproveitei para socar a barriga dele. O Igor tropeçou para trás e tentou segurar em alguma coisa, mas não tinha nada ali. Os pés dele chutaram a lata de spray e eu escutei o grito se afastando enquanto o Igor caía. Depois o estrondo horroroso e os gritos de quem estava no campão. Fiquei desesperado. Pulei para dentro e saí correndo da sala. Me tranquei na cabine do banheiro e fiquei chorando. Minhas mãos tremiam. Não tive coragem de sair até o faxineiro aparecer para esvaziar o andar. As aulas foram suspensas. Encontrei meu pai junto com outros no portão. Todo mundo estava muito assustado. Tinha uma van branca na área do campão onde o Igor estava caído. Ainda bem que não dava para ver ele, por causa do plástico preto em cima. Quando a gente estava indo embora, a mãe do Igor chegou. Um carro parou na frente da escola e ela desceu, gritando e chorando. Outras mães não deixaram que ela se aproximasse do corpo. A mãe dele ficou lá, se contorcendo no chão, gritando que a vida dela tinha acabado, que queria morrer. Fiquei mal. Em casa, fiz como meu pai ensinou quando minha mãe morreu. Pensar em coisas boas ligadas a quem se foi. Fechei os olhos e os naguetes que a gente comia na casa do Igor vieram à minha mente. Naguetes com ketchup. Com o tempo, fui ficando mais calmo. Mas o Igor teve o que mereceu. Capítulo 23. Contar tudo para a polícia era a coisa certa a fazer. Santiago sabia o endereço da casa de repouso. Se Vitória não estivesse lá, tia Emília teria recebido o envelope diretamente e lido aquelas páginas horríveis. Ele sabia que eu estava lá, Vitória concluiu. Claro que sabia. Era como se ele a acompanhasse o tempo inteiro. Sem conseguir esvaziar a cabeça, ela deitou no sofá com o marca-texto e as folhas. De algum modo, seus pais haviam descoberto a sórdida relação de Sofia com Santiago. Vitória podia imaginar a reação deles. Era repugnante e absurdo, ainda mais dentro de uma escola. Se o assunto vazasse, era provável que a ícone fosse obrigada a fechar as portas. Cortando relações com Sofia e impedindo que os dois continuassem a se encontrar, Mauro devia ter acreditado que o assunto estava resolvido. Vitória sublinhou os trechos que confirmavam que Sofia era Rapunzel. Ainda que as casas do bairro fossem parecidas, a descrição da garagem feita por Santiago, nosso cantinho, era bem próxima da casa de infância. Mesa de madeira, teto preto, algumas luminárias. Sofia marcava seus encontros quando a família saía. Após horas de leitura, Vitória estava cansada, mas precisava conversar com alguém. Falar em voz alta a ajudava a raciocinar. Colocou a perna mecânica, vestiu um jeans largo e uma blusa confortável e se penteou depressa na frente do espelho. Guardou o canivete suíço e as páginas do diário na mochila. Pegou um ônibus e desceu no aterro do Flamengo, próximo à Praça do Russell. Andou as 3 quadras até o prédio de Jorge. Então se deu conta de que não podia simplesmente aparecer no apartamento dele e decidiu ligar quando chegou à Rua do Catete. Jorge atendeu no segundo toque. Onde você está? Ela perguntou. Indo para casa. Fui visitar um amigo no hospital. Ele disse. Por quê? Aconteceu alguma coisa. Novas páginas. Meu Deus. Quando? Hoje. Posso ir direto para o seu apartamento. Não precisa. Te encontro no seu. Ela desligou. Como já estava perto, entrou em uma padaria para fazer hora. Sentou perto da vitrine e pediu um café duplo. De onde estava, conseguia ver a entrada do prédio de Jorge, com arco de mármore esverdeado, e acompanhar o movimento da rua. Detestava aquela hora do dia, quando o comércio fechava as portas e todos se encaminhavam para sua respectiva toca após o expediente. Sentia certa vibração negativa no ar quando anoitecia. Já estava ali fazia 10 minutos quando viu Jorge sair de um prédio comercial, o número 53, e guardar algo na lateral da mochila. Vitório reconheceu a distância pelo jeito de andar e mover os braços. Jorge baixou o rosto e seguiu na direção do prédio dele, o 61. O que ele estava fazendo a 4 prédios de distância de onde morava, quando tinha acabado de dizer que estava saindo de um hospital. Ela tentou se acalmar. Devia haver uma explicação. Pagou a conta e saiu, passando diante do prédio comercial para dar uma olhada. Decidiu entrar e seguiu até o porteiro, que estava com os olhos fixos em um jogo de futebol no celular. Acima da cabeça dele, havia uma tabela enorme com os números das salas por andar. Vitória observou por alguns segundos. A procura não sabia do que. Precisa de ajuda? Ele perguntou. Não, é que eu estava na padaria e acho que vi um amigo da época da escola saindo daqui. Ela disse, com seu melhor sorriso. Tentei ir atrás, mas não consegui. Um branquinho, de óculos, com o cabelo caindo na testa. O seu Jorge? O porteiro perguntou. Isso, ele trabalha no prédio. Alugou o 303 há uns meses. Pena que não alcancei. Queria tanto falar com ele. Acho que o seu Jorge mora aqui perto, mas não sei onde.
Ele vem todos os dias. Não, só às vezes. Ele a encarou, com ar de desconfiança. Como a senhora se chama? Quer deixar algum recado? Vitória recuou. Deu qualquer nome e foi embora. Não conseguiria tirar mais nada dele. De todo modo, já tinha respostas suficientes. Não havia se tratado de uma visita a um amigo. Jorge tinha alugado uma sala naquele prédio, na mesma quadra de onde morava. Para quê? Na calçada, atormentada, decidiu ligar para a Rose. O amigo atendeu depressa, mas ela não disse nada por alguns segundos, sem saber exatamente o que queria. O que aconteceu, Vic? Ele perguntou. Você está bem? Não sei. É só que, se alguma coisa acontecer comigo, queria avisar que estou indo encontrar o Jorge, o escritor do café. Espera aí, Vic. Explica isso. A Rose parecia nervoso como nunca. Se está com medo, não vai encontrar esse cara. Sem responder, ela desligou e colocou o telefone no mudo. Não podia desistir agora. Tocou o interfone e tomou o elevador até o 7º andar. Jorge a esperava na porta, com a mesma roupa em que ela o vira, jeans e camisa social amarelo claro. Mas tinha tirado os sapatos. Acabei de chegar, ele disse, com um sorriso. Você veio rápido. Vitória se esforçou para sorrir também. Peguei um táxi. Ela entrou na casa dele e passou os olhos pela sala simples. Sob o sofá, estava a mochila. Jorge se aproximou e Vitória virou o rosto para que ele só pudesse beijar sua bochecha. Senta aí um instante, ele disse, e foi para a cozinha. Ela limpou a fina camada de saliva do rosto. Não se sentia nem um pouco confortável ali. De repente, tudo parecia montado para construir a imagem de um escritor meio sem grana, disposto a começar do zero. Era verdade. Vitória tentou recordar a primeira vez que Jorge tinha aparecido no Moura. Achava que havia sido no início do ano. Acabei de passar o café, Jorge disse, voltando com 2 xícaras e oferecendo uma a Vitória. Ele deu um gole e deixou a sua na mesa de centro para acariciar o rosto dela. Estava morrendo de saudades. Eu também. Liguei para você assim que li as páginas. Fez bem. Seu amigo está bem? Ela perguntou, casualmente. Sim, sim. Foi só uma apendicite. Vitória não conhecia nenhum amigo de Jorge. Mesmo depois de meses, ele nunca mencionara nenhum. Vivia se lamentando que desde que voltara da Europa, não tinha se aproximado de ninguém. Aquilo tornava sua mentira ainda mais fraca. O que tem no diário dessa vez? Ele quis saber. Vitória estendeu as folhas, sem querer levantar suspeitas. Tenho certeza de que Rapunzel é Sofia, a irmã do meu pai, explicou. Ela abusava dos alunos na garagem dos fundos da minha casa. Meu pai descobriu e cortou relações com ela, que acabou fugindo para os Estados Unidos. Meu Deus! Jorge disse, parecendo realmente surpreso. Tem mais. Santiago empurrou Igor do 5º andar numa briga. Não foi suicídio. Está escrito aqui. Ela fez que sim. Jorge mergulhou nas folhas de caderno. Pouco depois, levantou os olhos para Vitória. Bebe seu café ou vai esfriar. Ela pegou a xícara e fingiu dar um golinho. Não ia aceitar nada que viesse dele. Talvez fosse exagero, mas não podia arriscar. Enquanto Jorge lia, com os cotovelos apoiados nas pernas e o queixo em uma das mãos, parecia inofensivo. Por que estaria mentindo? Vitória levantou e deu a volta na poltrona, se colocando atrás dele para acompanhar a leitura. Quando Jorge chegou ao trecho em que Santiago entrava na garagem com Rapunzel, ela se inclinou para apontar uma frase e deixou a xícara escorregar do pires, derrubando o café no ombro dele. Jorge se levantou depressa, sentindo o café quente queimar a pele, e deixou as folhas de lado para desabotoar a camisa. Vitória se apressou em pedir desculpas. Não tem problema. Ele usou a camisa para se enxugar. Pelo menos não molhou as folhas. Já volto. Vitória tinha pouco tempo. Correu até o sofá e abriu o zíper da mochila. No compartimento maior, encontrou o laptop, um estojo e um guarda-chuva preto. Na lateral direita, uma garrafinha de água. Na lateral esquerda, 2 chaves, uma tetra e outra comum, presas a um chaveiro simples. Escondeu as chaves no bolso traseiro do jeans e fechou a mochila. Então recolheu as xícaras e deixou-as na cozinha, onde se serviu de um copo d'água. Jorge voltou de bermuda e camiseta lisa. O que pretende fazer agora? Ele perguntou. Não sei ainda. Talvez ir à polícia. Com essas páginas, eles podem me ajudar a encontrar Sofia. Ela precisava ir embora dali depressa, antes que Jorge sentisse falta das chaves. Só queria sua opinião. Ela enfiou a mão no bolso para se certificar de que o canivete continuava lá. Está tudo bem, Vic? Você parece diferente. Só estou com um pouco de pressa. Prometi à tia Emília que passaria lá hoje. E está ficando tarde. Jorge foi na direção dela, parecendo desconfiado. Por que não liga e avisa que vai amanhã? Prefiro ir hoje. Jorge suspirou. Ele a fez jurar que não tomaria nenhuma decisão precipitada. Vitória assentiu, controlando a vontade de sair correndo. Combinaram de se encontrar no dia seguinte, quando ela saísse do trabalho. Ao deixar o prédio,
Foi tomada por um alívio enorme. Olhou para a janela de Jorge, mas ele não estava lá. Só por garantia, foi até a esquina antes de dar meia volta e seguir para o prédio comercial. O porteiro do turno da noite lia a Bíblia sob a bancada. Confiando que centenas de pessoas entravam e saíam dali todos os dias, Vitória apertou as alças da mochila e seguiu pelo vão acarpetado na direção dos elevadores, dando apenas boa noite ao passar por ele, que mal levantou os olhos. Nervosa, ela subiu para o terceiro andar. O corredor era estreito e sem personalidade, com as paredes bege e um largo tapete de borracha preta. Na maioria das portas, havia o número da sala e uma plaquinha com identificação, como Baião Serviços Contábeis ou DRA. Luísa Sampaio, Silgentita. No 303, havia apenas o número. A porta era comum, de madeira, sem olho mágico. Com as mãos trêmulas, Vitória pegou as chaves no bolso e abriu a porta devagar. À primeira vista, o espaço era muito pequeno, uma espécie de antessala sem janelas. Contava apenas com uma poltrona e algumas revistas. Mas havia outra porta adiante. Vitória encostou a porta de entrada e seguiu até ela. Por um segundo, imaginou Jorge se materializando atrás dela, com a expressão indignada e o dedo em riste. Olhou por cima do ombro, mas não havia ninguém. O outro cômodo era um pouco maior. Havia muitas caixas de papelão empilhadas e um armário embutido ali. Na extremidade oposta, abaixo da janela, havia uma mesa metálica com gavetas e uma cadeira de rodinhas. Ela caminhou pelo piso de sinteco, desviando das caixas. Quase tropeçou em um monte de papéis e precisou acender a lanterna do celular para seguir em frente. Viu que a Rosa havia ligado mais de 10 vezes e enviado quase uma centena de mensagens. Sobre a mesa, encontrou diversos fichários, além de blocos de notas, canetas, um peso de papel colorido e um computador antigo, com um monitor enorme. Vitória abriu o primeiro fichário. Logo no topo, havia uma foto dela saindo do Café Moura, de cabeça baixa, vestindo jeans e blusa preta. Havia sido tirada com bastante zoom. As fotos seguintes acompanhavam seus movimentos indo do centro até seu prédio, na Lapa. Parecia o trabalho de um detetive particular de filmes noir. Ela se sentou para investigar as outras pastas. Havia fotos dela encontrando o arroz, visitando a tia-avó na casa de repouso e entrando no prédio onde ficava o consultório do Dr. Máximo. A cada imagem, era como se uma parte dela fosse arrancada a dentadas, um lobo feroz abocanhando seu espírito. Em outra pasta, viu matérias de jornal sobre o caso do pichador e CDs etiquetados, Fantástico, agosto de 2002, Cidade Alerta, julho de 2004, retrospectiva, dezembro de 1998. Na gaveta, fotos datadas dos últimos 6 meses, tudo organizado com post-its coloridos e clipes, além de páginas de texto impresso. Quando peço algo do cardápio, ela não me encara e recusa qualquer aproximação física. É curioso que não tenha intimidade com qualquer outra figura feminina, tanto no trabalho como fora. As outras garçonetes que puxam conversa com ela são imediatamente repelidas. Em conversa comigo, as funcionárias Ellen Dantas e Margot Camargo definiram Vitória como esquisita. Segundo Margot, Vitória não tem impulso sexual. Duvido que tenha transado ou sequer beijado na boca, a colega afirma. Vitória folheou um bloco com anotações em caneta vermelha. Borderline estava escrito na primeira página. Na seguinte, repleta de rasuras, havia uma lista. Autopercepção negativa, sentimentos crônicos de vazio e insônia. Perda de memória, raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlar acessos psicóticos, traços histéricos. Muitas páginas depois, numa letra apressada, um comentário chamou sua atenção. Vitória se esforça para esconder o evidente problema motor ao circular pelo salão do café. Parece acreditar que ninguém percebe seu caminhar sutilmente irregular. Vitória. Seu coração disparou, mas ela reprimiu o grito. Era Jorge chamando da antessala, um tanto irritado. Ela tirou o canivete do bolso, mas se sentiu patética. Jamais conseguiria se defender dele com aquilo. Os olhos desesperados buscaram algo sobre a mesa. Agarrou o peso de papel e recuou depressa. Porque não tinha suspeitado antes. Jorge era Santiago. Parecia óbvio. As idas constantes ao café e a aproximação dele não haviam sido por acaso. Era tudo calculado para quê? A maçaneta girou enquanto ela erguia o braço. Mal Jorge se projetou para dentro. Vitória desceu o peso de papel na cabeça dele com toda a força. O impacto machucou a mão dela, mas fez o corpo dele perder sustentação. Jorge ainda tentou dizer alguma coisa, mas Vitória desferiu outro golpe no queixo e um na bochecha. A raiva era tanta que ela só parou quando o peso de papel escorregou e rolou até a perna de Jorge, caído torto, imóvel e com o rosto coberto de sangue. Em desespero, ela limpou as mãos na roupa, seguiu até a janela e se largou no chão, sentindo um aperto que ia da ponta do pé de plástico até a virilha. Sem conseguir respirar, com o coração acelerado, passou os olhos pela sala sufocante. Não podia desmaiar. Não com Jorge ali. Daquela distância, ela não conseguia ver se ele estava vivo, e não tinha coragem de se aproximar.
Guardou os fichários, fotos e páginas impressas que conseguiu pegar na pressa. Tudo serviria de prova contra ele. Com a mochila abarrotada, correu até a porta, evitando encostar no corpo inerte. Imaginou Jorge se levantando e agarrando o pé dela, arrancando um pedaço da panturrilha com a boca. Terminando o serviço depois de 20 anos, ela pensou. Ofegante, saiu da sala sem olhar para trás. O elevador demorou a chegar e o corredor parecia vazio demais para ficar esperando. Resolveu tomar as escadas. A perna invisível, ardendo em chamas, atrapalhava. Apoiada no corrimão, olhou para trás ao escutar um barulho. Alguém descia as escadas. Esforçou-se para ir mais rápido. No térreo, jogou o corpo contra a porta, caindo no chão. O porteiro ficou de pé no susto. Vitória recolheu as folhas, levantou e saiu correndo o mais rápido que podia. O ar da noite não ajudou em nada. Os carros que passavam zunindo quase estouravam seus tímpanos. Na esquina seguinte, ela encontrou um boteco e entrou. Estendeu uma nota de 50, a única que restava na carteira, e pediu uma garrafa de vodka. Assim que o atendente entregou a garrafa, ela abriu e deu um gole. A bebida vagabunda desceu ardendo e deu um alívio imediato na perna invisível. Vitória saiu bebendo do bar. Aos poucos, seu corpo e sua mente entravam num maravilhoso estado entorpecente, que calava mágoas e paralisava gestos. Seguiu em frente, arrastando a perna esquerda e se apoiando nos muros e grades imundos. Uma folha escapando da mochila, amassada entre os dois zíperes, acabou rasgando quando Vitória se encostou em uma parede áspera. Ela se agachou para pegar o pedaço, sem querer deixar nada para trás. Caiu de bunda no chão, encarando as letras embaralhadas. Leu em voz alta, como quem declama um poema. Foi praticamente impossível encontrar registros dos dias de alcoolismo de Vitória. Encontrei um único boletim de ocorrência, datado de 11 de outubro de 2015, quando um síndico de um prédio de Ipanema chamou a polícia porque ela dormia no jardim, completamente bêbada. Ela se apoiou na lataria de um carro para ficar de pé e voltou a beber, tropeçando pela rua do Catete abraçada à garrafa. Sabia que não aguentaria muito tempo, mas não tinha problema. Não pretendia ir para casa nem para a delegacia. Só queria aquela letargia calmante para sempre. O fim de todos os problemas. Foda-se Sofia, foda-se Santiago, foda-se todo mundo. Vitória gritou, sentindo a liberdade explodir em seus pulmões. Ao atravessar a rua na direção da Praça Paris, quase foi atropelada por um táxi, que freou a tempo. A buzina não a fez caminhar mais depressa. Na rua Augusto Severo, travestis e prostitutas entre os carros estacionados a observaram vagar como um trapo. Num declive, ela voltou a tropeçar. Tonta, encolheu-se na calçada, bicando a garrafa de vodka como uma mamadeira. Pescou mais uma anotação da mochila. Após a tragédia, Vitória estudou no colégio Positivo até os 12 anos, quando entrou para o Pedro II do Centro, próximo de onde morava com Emília, no bairro Santo Cristo. A documentação dos anos escolares é pouco relevante, notas medianas em quase todas as matérias, com algumas vermelhas em matemática. Vitória se recusava a tirar fotos na escola. Conversando com professores da época, a maioria se lembra dela mais pela tragédia do que por sua personalidade. Ela parou um instante para beber o último gole. Em sala, Vitória era reclusa, dispersa e irritadiça. Jamais apareceu em nenhum encontro de ex-alunos. Concluiu os estudos num supletivo. Ao que tudo indica, nunca teve amigos ou namorados. Sempre fez questão de se manter invisível. Bêbada e invisível. Vitória lambeu o bico da garrafa e, com raiva, a bateu contra a parede. Ficou apenas o gargalo em sua mão, que ela aproximou do punho esquerdo. Um simples rasgo extravasaria o ódio, acabaria com tudo. Talvez até a levasse à sua família. Sem hesitar, Vitória cravou o vidro no braço, mas não sentiu nenhuma dor. Tentou girar o caco para aprofundar o corte, mas não tinha forças. Nem aquilo conseguia fazer direito. Achou graça e riu baixinho, enquanto assistia ao sangue vazar entre seus dedos e gotejar no chão. Minutos depois, o riso e o choro calaram e só restou um ronco profundo. Escondido entre os carros, observo Vitória no chão e sinto pena, mas também raiva. Porque as coisas precisam ser desse jeito. Por um instante, tento ficar otimista. Talvez o que aconteceu sirva para repensar os próximos passos e agir com cautela. Quando ela quase foi atropelada, pensei em intervir. Vitória não pode colocar tudo a perder. Depois foi o caco de vidro. Se ela fosse capaz de se matar, eu teria que impedir. Agora, ela dorme. E ronca alto, o que me deixa seguro para chegar mais perto. Olho para os lados, para a rua quase deserta. Ninguém nos observa. Com a ponta do sapato, cutuco a bunda e as costas dela. Seu corpinho sacoleja, mas não faz menção de despertar. Perfeito. Retiro o spray da mochila, me agacho e agito. O som da bolinha de metal no interior da lata reverbera. Me posiciono de modo que Vitória não me veja se abrir os olhos de repente e aproximo o bico da palma da mão dela. Então pressiono a válvula.
É poético o funcionamento de uma lata de grafite. Tinta e gás liquefeito se misturam e se expandem criando aquele barulhinho gostoso. TSSSS pinta os dedos pequenos, os braços finos e ossudos e o pescoço, cobrindo-a por inteiro, como uma boneca de porcelana. Depois, sigo para a parte inferior do corpo. Quando estou acabando, ela mal parece ter forma humana. Lembra mais os restos de uma grande fogueira de festa junina. Ainda falta o mais arriscado, o rosto. Mesmo bêbada, Vitória pode acordar e me reconhecer. Mas preciso fazer isso. Ela merece ser punida. Por tudo que fez e tem feito comigo. Com cuidado. Picho o queixo, a boca, as bochechas, os cabelos e a testa, até tudo ficar completamente escuro. Por um instante, ela ameaça acordar. Tss. Nem o som nem o cheiro fazem com que desperte. A camada de tinta se acumula no rosto e escorre pelo meio-fio. Parece até uma obra de arte. Capítulo 24. Água caía sobre o rosto de Vitória quando ela abriu os olhos. Zonza. Sugou o ar como quem se recupera de um afogamento. Jorge está morto, foi seu primeiro pensamento. Eu o matei. Estava deitada em uma maca baixa e encarava o teto branco. Tudo ao redor era branco. As paredes, o lençol, as roupas, os aparelhos. Mas não o batom da mulher de uniforme debruçada sobre ela, que piscou e recuou. Que bom que acordou. A enfermeira disse, livrando-se do pano imundo que segurava. Vou chamar a médica. O cérebro de Vitória latejava. O gosto de algo velho e pastoso lhe dava náuseas. Tinha dores por todo o corpo, especialmente na cabeça, nos seios e na barriga. Duas pessoas se aproximaram. A Rose. Ela demorou alguns segundos para reconhecer o homem de cabeça raspada, camisa justa e braços definidos cobertos de tatuagens enormes. Era Jackson, seu vizinho de porta. Ela abriu a boca e expulsou as palavras por entre os lábios ressecados. Há quanto tempo estou aqui? Algumas horas, a Rose respondeu. Sério. Não lembro o que aconteceu. Milagre seria lembrar. Jackson disse. Você estava péssima. Vitória acompanhou o olhar dele e viu seu punho esquerdo enfaixado. Por um instante, voltou a sensação dolorosa do caco de vidro cravado na carne. Ela tinha mesmo feito aquilo. A Rose chegou mais perto. Como está se sentindo? Péssima. Vitória quis responder. Em vez disso, perguntou. Como vim parar aqui? Fiquei assustado quando você ligou. Eu não sabia onde o Jorge morava, então fui direto para o seu prédio, enquanto tentava falar com você. A Rose disse. Fiquei batendo na porta. Aí o Jackson chegou e pedia ajuda. A gente saiu para te procurar pela Lapa. Por sorte, uma amiga minha tinha te visto. Ela faz ponto ali na Praça Paris. Jackson explicou. Nunca imaginei que você fosse dessas. Sempre tão quietinha. A Rose fuzilou Jackson com os olhos, então disse. Você estava tremendo, com o braço sangrando. Preferi te trazer para o hospital. O que aconteceu? Vic. Ela não sabia dizer. Manteve a cabeça recostada no travesseiro alto. Tinha uma imagem fixa em mente. Jorge caído e ensanguentado. Matei o Jorge, disse, mas para si mesma. O quê? Tentando organizar os pensamentos, Vitória contou a eles tudo de que se lembrava. As chaves na mochila, o prédio comercial, as fotos e as páginas impressas. A história ia ficando turva conforme ela descia as escadas do prédio e terminava antes mesmo de chegar ao térreo. Para onde tinha ido depois? A dor de cabeça e o amargor no céu da boca deixavam claro que havia bebido, e muito. Mas Vitória não conseguia se lembrar de ter comprado a bebida, muito menos de ter dormido na rua. Cadê minha mochila? Ela perguntou, ansiosa. Guardei. A Rose disse. Você precisa chamar a polícia. O delegado Aquino, da 12ª Delegacia. Ele sabe do meu caso. Eu também sei. Vic, a Rose disse. Ele baixou os olhos e pigarreou. Sobre seu passado. Depois que você contou que estava sendo ameaçada, eu tinha que fazer alguma coisa. Investiguei sua vida e descobri tudo na internet. O assassino te procurou? É ele que está te ameaçando. A Rose não tinha como saber do diário ou da pichação na parede do quarto, mas já era o bastante para deixá-la envergonhada. Mesmo com ressaca, a vontade de beber voltou. Vitória recolheu os braços, forçando os cotovelos contra o colchão para se levantar, mas o catéter em sua mão deu uma fisgada, e ela se conteve. É melhor você não se mexer, Jackson disse. O delegado precisa saber, ela argumentou. Acho que Jorge é Santiago. A Rosa arregalou os olhos. Como assim? Pega minha mochila. Ele se afastou da maca no mesmo instante em que a porta se abriu. Era a médica, acompanhada da enfermeira de antes. Em movimentos automáticos, colocou uma lanterninha diante dos olhos de Vitória, pediu que abrisse bem a boca e mediu sua pressão. Você está desidratada, mas o soro deve resolver, a médica disse. O resultado de alguns exames só sai no final da manhã, talvez no início da tarde.
Vou te passar um sedativo e a enfermeira vai terminar de te lavar. Me lavar? Meu Deus! Preciso de uma vodka, ela pensou, estudando os olhos de peixe morto da médica. Arroz se aproximou com a mochila jeans nas mãos. Vic, ele disse, cuidadoso. Você não se lembra de nada do que aconteceu depois que começou a beber. Ninguém se aproximou de você na rua. Ela balançou a cabeça em negativa, sentindo pontadas na testa. Por quê? Arroz só apertou as alças da mochila. Jackson encarava o colo dela, como um assediador ousado. Vitória se surpreendeu ao olhar também e notar uma coloração acinzentada em seu peito. Então sentiu o peso das expressões faciais e levou as mãos às bochechas. A pele estava plástica, com crostas de tinta seca. Foi como se todo o seu sangue abandonasse o corpo. Ela girou o tronco para sair da maca. Calma, calma, a médica disse. Você vai se machucar. Está tudo bem, Arroz garantiu. Mas Vitória não escutou. Apoiou-se nos cotovelos e tomou impulso para encarar o reflexo no vidro da janela. Seu rosto trazia resquícios da tinta que a enfermeira estava limpando. Parecia uma carranca monstruosa. Desesperada, ela arrancou o catéter e jogou as pernas para fora da maca. A enfermeira e a médica a seguraram, empurrando-a para que continuasse deitada. A falta de ar a impedia de se defender. Quando abriu a boca para gritar, a pele se esticou e a tinta seca se desfez, caindo em pedacinhos sobre o uniforme da enfermeira que se aproximava com a seringa. Vitória não queria dormir, mas seus olhos pesaram antes mesmo que todo o sedativo fosse aplicado. Era pior que um pesadelo. Beli conversava baixinho com tia Emília, sentada em uma cadeira ao lado da maca. Arroz estava do outro lado, contando pela milésima vez os detalhes de como a tinha encontrado caída entre dois carros no meio-fio, coberta de tinta e com o braço sangrando. Aos pés dela, o Dr. Max e Aquino escutavam atentamente. Vez ou outra, o delegado fazia anotações ou se aprofundava em algum detalhe. Não, nem Arroz nem Jackson tinham visto alguém suspeito nas redondezas. Sim, a mochila estava próximo a ela. Sim, a tinta já estava seca quando tinham chegado. Fazia mais de meia hora que conversavam, olhando-a preocupados, mas também condenando-a à Vitória se sentia exposta. Sua intimidade tinha virado o assunto público, um inquérito policial em que todos tinham algo a dizer. Enquanto as vozes se sobrepunham, ela mal tinha espaço para o luto. Onde estava com a cabeça quando começara com aquilo? Como tinha acreditado por um segundo que poderia ter um namorado, como uma pessoa normal. Sentia-se péssima por ter se apaixonado por Jorge. Quando Arroz terminou seu relato, o delegado folheou os papéis que Vitória tinha na mochila e fez mais algumas perguntas. Ela não via razão para tanta repetição. Assim que ligara para Aquino, Arroz havia contado sobre o ataque a Jorge e a teoria de Vitória de que ele era Santiago. O delegado chegará ao hospital pouco depois e havia esperado Vitória acordar para dizer o endereço do prédio comercial, então mandar uma viatura ao local. Enquanto aguardavam, o delegado insistia em cavucar o assunto, dissecá-lo, como se algo inédito pudesse surgir de repente. Se Jorge estivesse morto, quem a tinha pichado? As coisas não encaixavam. Aquino leu um texto de Jorge em voz alta. Os dois visitam apartamentos anunciados para alugar ou vender. De início, cogitei que pretendessem alugar um imóvel juntos, mas ao que tudo indica se trata apenas de uma brincadeira, uma vigilância da vida cotidiana que, sem dúvida, caracteriza o esforço desesperado de Vitória em evitar o abandono, real ou imaginário. Ele fez uma pausa para perguntar. De quem mais ele está falando? O rosto de Vitória corou. De mim, Arroz disse. A gente faz isso, mas o delegado continuou lendo. Diante da abordagem do amigo, Vitória recuou aos gritos. Empurrou e saiu mancando pela calçada. A manifestação de raiva intensa é inédita, mas confirma a impossibilidade de receber afeto. Vitória, pura emoção, zero razão. Fez bico e correu como uma criança. Suas relações são marcadas por uma alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Acho que o senhor não precisa ficar lendo essas coisas, o Dr. Max comentou. Tem um detalhe que me incomoda, Vitória disse. No bloco de notas, a letra é diferente. Não é a mesma do caderno de Santiago. Ele pode ter mudado a caligrafia ao longo dos anos. Ele é Santiago. Não tenho dúvida disso. Esse rapaz é um desequilibrado, tia Emília disse. Destruiu nossa família. Matou o próprio pai e agora faz isso com você. O que mais ele quer? A pergunta ficou sem resposta. Segundos depois, o celular do delegado tocou. Aquino deixou os papéis sobre o lençol e se afastou para atender. Durante os poucos minutos em que ficou fora do quarto, tia Emília aproveitou para fazer um pequeno sermão sobre como a sobrinha neta não devia ter escondido dela o que estava acontecendo. O Dr. Max concordava com ela. Os policiais entraram no escritório e no apartamento. Aquino diz, ao voltar, encontraram muito material, inclusive o computador dele. Estamos recolhendo tudo para análise. É nossa chance de descobrir alguma coisa. E Jorge não estava em lugar nenhum. Segundo o porteiro, ele saiu do prédio poucos minutos depois de você, sangrando. Ele ofereceu ajuda,
Mas Jorge negou. Vitória ficou aliviada. Pelo menos ela não era uma assassina. Mas logo o alívio se transformou em outra coisa. Era bem provável que Jorge a tivesse pichado. O suspeito está desaparecido. O delegado continuou. Não encontramos documentos nem dinheiro. Até o momento, não há quem confirme sua identidade. Você tem alguma foto com ele? Jorge tinha dito que odiava aparecer em fotografias. Era uma das coisas que os dois supostamente tinham em comum. Não, ela respondeu, angustiada. Vou pedir para 2 policiais te levarem para casa. Quando for liberada, Aquino disse. Por favor, evite ficar sozinha ou sair à noite nos próximos dias. Vou ficar com ela, tia Emília disse. Eu também, o Dr. Max e Arroz disseram, quase ao mesmo tempo. Ótimo. É bom ter amigos por perto, Aquino disse. Enquanto Jorge não aparecer, você precisa tomar cuidado. A gente não sabe quem ele é, nem do que é capaz agora que foi descoberto. Capítulo 25. Nos dias seguintes, Vitória não saiu de casa. O mundo lá fora parecia ameaçador. Todas as pessoas eram cruéis, interesseiras e potencialmente perigosas. As noites eram longas e mal dormidas, com pesadelos em que Santiago aparecia. Algumas vezes, ele não tinha rosto. Outras, assumia os traços de Jorge, ou tinha a gargalhada de Arroz, a gesticulação exagerada de seu Beli. Era como se fosse um mosaico de vários homens. Vitória despertava gritando, ofegante, e era acudida por tia Emília, que havia voltado a morar com ela no quarto e sala enquanto a situação não se resolvesse. Aquilo poderia se estender indefinidamente, mas ela não tinha forças para argumentar. Era bom ter alguém por perto, mesmo que não conseguisse estabelecer nenhum diálogo mais significativo com a tia-avó. Sempre que começavam a conversar, Vitória se sentia processada, julgada e condenada. Recebia visitas semanais de Arroz, que evitava falar de assuntos difíceis, e do Dr. Max, que insistia neles. Tia Emília tinha uma implicância declarada com Arroz, e vivia dizendo que o amigo era perturbado, sem noção e obcecado por Vitória. Eles passavam boa parte do tempo conversando sobre coisas sem importância ou observando pessoas pelo telescópio e inventando histórias para elas, como costumavam fazer. O jogo de imaginação a ajudava a escapar um pouco da realidade. Arroz passará a vestir roupas menos infantis e havia cortado os cabelos. Fazia piadas sobre as caretas de tia Emília quando o via chegar. Vitória gostava que ele a tratasse normalmente. Os olhares preocupados da tia-avó e do Dr. Max, para quem a mulher só tinha elogios, lhe davam nos nervos. O psiquiatra havia trocado a medicação dela por uma mais forte, que deixava seus sentidos aflorados, ainda que sua mente ficasse dopada. Frequentemente, os ouvidos uniam por causa dos sons que chegavam da rua e a vista ficava irritada com a luz do sol, obrigando Vitória a fechar todas as cortinas e se proteger sob as cobertas. Nos raros momentos em que o pensamento ganhava contornos sólidos, ela enfrentava o terror real do que tinha acontecido. Havia beijado Jorge e ido para a cama com ele. Pior, tinha confiado nele, contado detalhes que nunca contará a ninguém. E agora Jorge estava desaparecido, e ela nem sequer sabia quem ele era. Em alguns momentos, Vitória fantasiava sair de casa para investigar, seguir seu rastro, mas nem tinha ideia de como ou por onde começar. A investigação do delegado Aquino não tinha avançado. Parecia um tormento sem fim. Em um domingo, a Rosa aproveitou que tia Emília havia saído para almoçar com seu Beli e contou que conseguirá o contato da livraria onde Jorge dizia ter trabalhado em Londres. Ele entregou a ela um papel com o número de telefone. Ele mentiu. A Rosa explicou. Conversei com uma funcionária. Alguns brasileiros já trabalharam ali, mas nenhum se chamava Jorge. Passei uma descrição física dele, mas ela não pareceu reconhecer. Você pode ligar também, se quiser. Ela não sabia falar inglês. Agradeceu a Arroz por ter ligado. Pedi que ela me enviasse fotos dos funcionários brasileiros por e-mail. Ele continuou. Mas não acho que vá dar em nada. Não sei mais o que fazer. Não tem problema, Vitória respondeu, tentando esconder a frustração. Você já fez demais. Sinto muito por isso tudo, Vic. De verdade. Ele não merecia sua confiança. Ela entendeu o que a Rose estava dizendo nas entrelinhas. Eu merecia. Pensando agora, era mesmo absurdo que ela tivesse confiado do dia para a noite num sujeito que conhecera no café e aberto toda a sua vida para ele. Você ainda gosta dele? A pergunta a irritou. Não, óbvio que não. Que bom, a Rose disse. Ele saiu da cadeira e se sentou no sofá ao lado dela. Segurou suas mãos e a encarou com os olhos apertados. Gosto de você, Vic. Gosto de cuidar de você. A Rose, eu sei que você só me enxerga como amigo. Mas isso pode mudar. Não. Ela estudou as marcas no rosto dele, que entregavam a idade, o nariz protuberante e os olhos se movendo o tempo todo, nervosos. Vitória jamais sentiria atração por ele, mesmo por aquele novo Arroz, mais maduro.
Enxergava nele alguém que gostaria de ter por perto a vida inteira, mas apenas como amigo. Não precisa ter pressa, ele insistiu. Quem sabe com o tempo, não? Ela disse. Preciso que você entenda. Não quero ficar te iludindo. Eu entendo. Ele foi embora logo depois, quando tia Emília voltou do almoço. A conversa deixará Vitória cansada, como se tivesse corrido por horas, e ela foi se deitar. Enquanto não pegava no sono, ficou na cama com o celular nas mãos, observando pelas câmeras tia Emília fazendo palavras cruzadas no sofá. Por algum motivo, aquilo a acalmava. Já estava anoitecendo quando ela se levantou, tomou um banho e foi para a janela. Sentou-se na banqueta e mirou o telescópio. Na esquina, avistou a viatura da polícia militar que Aquino havia designado para protegê-la. Daquela distância, ela enxergava os dois policiais no banco dianteiro jogando cartas e rindo enquanto esperavam as horas passarem. Era horrível a sensação de estar sendo vigiada. Tinha a impressão permanente de que algo ruim aconteceria a qualquer momento. E se via de mãos atadas, incapaz de se proteger. Afinal, o que havia acontecido com Santiago? Porque ele desaparecera desde a madrugada em que a tinha pichado. Vitória não conseguia acreditar que ele havia desistido. Às vezes, seu pensamento voltava a Sofia. Embora a vontade de enfrentar aquela história tivesse diminuído, sua indignação continuava a mesma. Ela havia mencionado o assunto nas sessões com o Dr. Max, que agora aconteciam na sala do apartamento. O psiquiatra andava insistindo que conversassem sobre o medo dela. Ou, segundo ele, o medo do medo. Perguntava exatamente o que Vitória temia, mas ela não conseguia encontrar uma resposta. Era Santiago, Sofia, Jorge, tudo ao mesmo tempo. Mas havia algo mais, algo impossível de se colocar em palavras. Em casa, ela simplesmente se sentia mais segura. Seu medo de sair na rua vem de um problema de confiança, ele continuou. Você confiou em Jorge e se machucou. Acha que Santiago está lá fora só esperando uma chance. Às vezes, tenho certeza de que ele só quer me enlouquecer. E está conseguindo. Parece que me deixou viva para se vingar da minha família através de mim, por ter tirado Sofia dele. Enlouquecendo como? Acordo já esgotada. Sento no telescópio e fico olhando lá fora, as janelas dos vizinhos. Quando percebo, as horas passaram. O psiquiatra deixou o silêncio se estender. Voltou-se para ela, inclinando o corpo de modo discreto. E a arroz? Ela baixou os olhos, sem responder. Ele tem te visitado. Às vezes. Tentou te beijar de novo. Não, não. Ele só. Talvez você devesse manter certa distância, o psiquiatra disse. Sua tia-avó comentou que vocês brigaram. Vitória achava errado que tia Emília tivesse um contato direto com seu psiquiatra. Continuou calada. Você não sabe quase nada sobre ele. O Dr. Max continuou. O que está insinuando? Que essa amizade, assim como os hábitos que você cultiva por causa dela, podem ser tóxicos. Foi com o arroz que você passou a visitar apartamentos ocupados. Foi ele quem te emprestou o telescópio. O Dr. Max se ajeitou no sofá, chegando um pouco mais perto. Tocou a perna de Vitória. Você tem que ficar junto de pessoas em quem pode confiar, como sua tia-avó. E eu. A sessão durou mais 15 minutos. Vitória ficou aliviada quando ele foi embora.